Olá, Léo, Zé, Vanessa, Troy. Eu resolvi fazer um vídeo aqui para compartilhar com vocês as últimas evoluções dos meus trabalhos. E eu vou começar pelo Log2Prov, porque ele pode ter talvez outros usos aí. Talvez vocês vão poder me dizer isso melhor. E aí por isso que eu estou também compartilhando com o Troy e com a Vanessa, para quem sabe pegar alguns feedbacks deles também. Bom, o Log2Prov foi uma demanda que surgiu para mim, porque eu queria de alguma forma poder usar a proveniência na Marinha. E aí eu pensei em transformar os logs, já que logs não deixam de ser a história de alguma coisa, transformar os logs dos nossos sistemas lá na Marinha numa proveniência. E depois fazer análises dessas proveniências e quem sabe até usar essas proveniências como experimentos para mim, e eu caminhei nessa direção. Havia uma dúvida sobre o quanto de esforço seria preciso fazer para se chegar nessa primeira versão do Log2Prov, mas o fato é que ela está pronta, eu já estou conseguindo usar, e eu vou compartilhar com vocês aqui as análises que eu consegui fazer a partir dessas transformações. Bom, então só falando rapidinho do Log2Prov, ele basicamente converte qualquer arquivo de log para o formato ProvN. Ele é feito em Java, está comitado lá no Genzoof e funciona pelo prompt de comando. Então a ideia é que você vai passar um arquivo de definições das regras de conversão do log em proveniência, um arquivo de entrada, que é o log, o conteúdo do log, e o arquivo de saída, que é o provn que você vai gerar. A estrutura do arquivo de configurações, de definições, tem uma área onde você especifica a regra, a expressão booleana, que vai definir se uma linha deve ser processada ou ignorada. Uma região de tokens, onde eu digo os pedaços do meu log, que são as minhas regiões de interesse para fins de informação, que vai ser transformada em agente, entidade ou atividade. Então eu defino esses tokens. Definidos os tokens, eu vou dizer que tokens são os meus agentes, que tokens são as minhas entidades, que tokens são as minhas entidades. E finalmente, eu tenho uma região para indicar quais as regras e que statements vão ser gerados no meu arquivo provn de saída no final. Aqui eu botei a Abstract Syntax Tree do Log2Prov, o que é possível fazer com ele. Então eu posso fazer operações com parênteses, eu tenho expressões booleanas, eu tenho if then else, eu posso concatenar, eu tenho algumas funções com string que são úteis. Então substring, contains, replace, testar a expressão regular, encontrar o primeiro token que satisfaz aquela expressão regular, atribuição, enfim. E aí aqui tem a Abstract Syntax Tree mais completa e já dá para usar para bastante coisa. É impressionante como da metade para a versão que está agora, como aumentou em termos de potência do que é possível fazer com isso aqui. Bom, ao comitar aqui eu coloquei um exemplinho para ilustrar o uso. Então, se a gente vem aqui na pasta etc, eu coloquei um log de exemplo e um arquivo de configurações desse log para fazer. Então, a ideia é que eu vou pegar esse log aqui e gerar uma proveniência desse log a partir desse cara aqui da direita, que é o meu arquivo de definições dele. Então, aqui no arquivo de exemplo, eu até estou dizendo, essas linhas aqui vão ser ignoradas, porque eu só vou processar as linhas que obedecerem a essa expressão regular aqui, que é uma expressão regular para a data, hora. Então aqui eu coloquei algumas linhas, dizendo, o agente 1 executou uma atividade stuff 1 com a entidade 1, sobre a entidade 1. O agente 2 fez alguma atividade stuff 2 por causa da atividade stuff 1. A entidade 2 foi gerada pela atividade 2. E a atividade 3 usou a entidade 2. E aqui está o meu arquivo de definições. Aqui eu digo quais as linhas que eu vou processar. Então aqui a expressão regular
da linha, que basicamente é isso aqui, esse formatinho aqui. E aqui na seção de tokens eu digo quais são os meus tokens. Então eu tenho um token aqui agente. Então essas duas linhas aqui, o que eu estou fazendo é, na primeira eu estou pegando esses caras aqui, caras nesse formato. E na segunda linha eu finalizo dando replace desses pedaços. Eu troco esse pedaço por nada e esse pedaço por nada. Então eu vou ter agente 1. E isso vai ser o meu token AG. Mesma coisa para entidade, mesma coisa para atividade. E eu coloquei um outro token aqui de informer para essa situação em que eu tenho duas atividades numa mesma linha. A última atividade vai ser a atividade de informação, para eu poder representar que essa atividade está informando essa atividade. Isso vai ser útil para o statement de was informed by. Depois eu digo, depois dos tokens prontos, eu digo que tokens são agentes, que tokens são atividade, que tokens são entidade. E finalmente, as regras para a definição dos meus statements. Então, se minha linha contiver agente e atividade, gere o statement de associação. Atividade, agente. Se tiver agente, entidade, gere o statement de atribuição. Entidade, agente. Atividade, gerar informação, statement de informação. Entidade, atividade, geração e assim por diante. Então, como é isso na prática? Vamos rodar esse exemplo, que é o exemplo lá que eu coloquei no README. Então, aqui eu já carreguei, descarreguei. Eu vou gerar o sample provn. Estou passando aqui como parâmetro o sample.conf, como entrada o sample.log e definir aqui na saída o sample.provn. Gerei aqui, ele gerou aqui, ele processou as 8 linhas, essas 8 linhas aqui, né? Ele ignorou essas 4 primeiras, processou essas outras 4. E aqui no etc ele vai me gerar o sample log, ou melhor, o sample provn. Então se eu abrir aqui, esse cara aqui virou esse cara aqui. Então essa é a brincadeira. Eu agora consigo transformar um log numa proveniência. O meu desafio maior, aí na verdade toda a demanda disso aqui é ser capaz de pegar um arquivo como esse aqui, que é um arquivo de um log lá do sistema da Marinha, um arquivo de mais de 10 mil linhas, que é ruim de ler, de processar e entender e extrair informação na forma como ele está aqui, e gerar um arquivo de proveniência a partir de arquivos de configuração que eu chamei de análises aqui. Eu fiz isso, eu vou parar o vídeo aqui, porque senão para não ficar muito longo, e aí eu vou fazer um outro vídeo adentrando agora nas análises, porque agora eu vou pegar esse arquivo aqui, gerar essas proveniências aqui. Isso aqui foi uma proveniência que eu gerei. Na verdade eu vou até só executar eu vou pegar esse primeiro arquivo aqui de configuração para conversão desse log aqui numa proveniência, no analysis1.prov. Então, basicamente eu estou pegando tokens aqui desse meu log, regiões de interesse dessa minha análise 1, que basicamente são classe pacote. Vou pegar classe pacote, eu estou definindo expressões aqui que eu vou usar como I/O, comunicação outbound, comunicação inbound, processos associados a CPU, um token para representar a sessão do meu usuário, token para representar um erro, uma mensagem de erro, token para representar a expiração, mensagem de expiração, de sessão expirada. E aí eu digo quem são meus agentes, quem são minhas atividades, quem são minhas entidades e regras para os statements. E aí vou gerar esse cara. Como são 10 mil linhas, ele vai percorrer as 10 mil linhas e gerar os meus statements de saída. Isso deve demorar em torno aí de uns 15 segundos. Não é tão rápido assim, mas considerando que aqui a gente está processando um arquivo que pega de meia-noite até quase 10 horas da manhã e são 10 mil linhas, 15 segundos está de bom tamanho.
Bom, então ele gerou, aqui ele me gerou esses análises 1 aqui. Então está aqui o meu ProVN. Né? Ele gerou cerca de 10 mil linhas também de ProVN. Uma coisa curiosa é que o arquivo original de log tem 4 megas. Né? Isso aqui é um pedaço, um arquivo de um dia aqui pode chegar a 10 megas e tal. Um log de um dia de uso desse sistema que eu estou falando aqui. Mas ele cai nesse exemplo aqui, ele caiu de 4 MB para 400 KB. Diminuiu aí uma ordem de grandeza a quantidade de informação para análise. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. A ideia era mostrar só o Log2Prov. No próximo vídeo eu vou cair dentro agora das análises, 2 análises que eu fiz. E aí fica a critério de quem se interessar de olhar a segunda parte. Valeu!